Qual é o bolsonarista mais perigoso? O arrependido, que poderíamos chamar de ex-bolsonarista, ou aquele que ainda está entre nós e nos frequenta e povoa, sobretudo a internet, e, são, e é um contingente bem ativo, bastante ativo. Eu não tenho dúvidas de que aquele que se diz arrependido, que diz ter sido enganado, ele ele é para a sociedade algo muito perigoso, muito perigoso. Porque o bolsonarismo, ele não é somente um movimento político. Ele, ele contém, eu acho que, partes iguais de moralismo cristão. Acho que dificilmente nós encontraremos um bolsonarista cético, realmente cético. Dificilmente. Me apresente um e deixe que eu o analise. E talvez faça uma ou duas perguntas a ele. Ou simplesmente observe, analise o seu discurso. Porque a análise do discurso é algo extremamente válido, né? É uma ferramenta, eu diria, fundamental para os que vivem em sociedade, porque nos evita que nós percamos tempo com algumas coisas. Porque geralmente as pessoas dizem o que querem, mesmo que pensem em estar enganando. Elas dizem, de várias maneiras. E isso se dá principalmente no próprio discurso, na própria oralidade, na própria construção discursiva, que vai evidenciar o pensamento, obviamente. Então é pule de 10, é praticamente certo dirimir qualquer dúvida quanto ao caráter real, às reais intenções de quem fala, de quem profere. Mas os arrependidos, eles não. Por mais que eles tentem nos convencer que foram enganados, né, no calor do momento, por qualquer motivo que aventem, eles não vão jamais conseguir alijar, né, isolar ou eliminar o dado moral, que faz parte da própria constituição dessas pessoas e tem uma preponderância infinitamente maior do que a política. Essas pessoas, elas jamais colocaram a política em primeiro plano, em nenhum ciclo, em nenhuma época, porque elas existem desde sempre, né? Os tipos, o estudo da tipologia humana nos informa de que os tipos estão aí desde sempre. Nós encarnamos variados tipos. Nós somos a melange dessas, dessas, desses tipos disponíveis. E essas pessoas não vão, elas se denunciam a cada instante elas se denunciam. E nem percebem, obviamente, porque é o conteúdo mais, digamos, mais recôndito. É aquele que talvez elas nem acessem, por mais que digam que se enganaram, porque não conheciam, porque... E mesmo assim não é possível, tá? Porque eu já escrevi, eu sempre digo que já escrevi. O Bolsonaro, ele anunciou
a cada passo que ele daria, caso chegasse ao poder, ele apresentou-se com muita explicitude. Ele não se fez de rogado, ele se mostrou mesmo. Ele se mostrou e deixou ver tudo aquilo que faria a cada momento. Não é possível dizer-se enganado. Não, não é. Não é possível. Neste caso em questão, não é possível. Essas pessoas vislumbraram nele justamente aquilo que elas acreditam. Elas são totalitárias. No fundo do espírito delas, elas são autoritárias. Na construção mais profunda da sua psique, elas são autoritárias. Elas não toleram, elas não suportam conviver com as pessoas que não sejam elas. Elas odeiam os gays, elas odeiam as mulheres, elas odeiam os pobres, elas odeiam os negros. Odeiam, 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 não suportam. É mais forte do que elas. Bom, isso era só uma breve introdução, porque eu hoje teria nada, não tenho que, cuidado com o tu deves. Mas eu li a introdução do Ideologia do Colonialismo, né? Seria a minha próxima vinda seria o primeiro capítulo, né? Mas eu não estou aqui para isso, né? Eu não estou aqui para... não é um jogo. Eu não estou promovendo também um jogo de vaidade, não. Mas eu também não estou aqui para realizar qualquer tipo de proposta que não seja a que eu considere justa e a que eu considere necessária no momento em questão, no momento em que falo, no momento em que vivo, no momento da minha vida, a cada momento dela. Então, eu estou aqui para hoje para lembrar o 25 de agosto de 1961, passado em Porto Alegre, quando o Leonel Brizola sitiou, né, a casa do governo, do Estado, né, pela garantia da posse do então eleito presidente João Goulart. Foi chamado de campanha pela legalidade. Porque, voltando e está ligado uma coisa a outra, o Nelson Werneck nos informa que, naquele momento em que escrevia, né, a ideologia do colonialismo se dava através de alguns mecanismos, entre eles o pessimismo. Ou seja, ele não achava possível ser pessimista naquele momento em que justamente eles estava em ação no país uma série de transformações reais e viáveis, né, necessárias. Então, aquele grupo de pessoas, de brasileiros, juntos a tantos outros, inclusive massas informes, massas gigantescas de sindicatos, de trabalhadores organizados, né, estavam realmente envolvidos nessa tarefa. Então, para ele, naquele momento, o pessimismo era uma estratégia da ideologia do colonialismo, era uma reação. Porque justamente tinha Leonel Brizola pegando na metralhadora, né, para garantir a posse do presidente, que finalmente
que finalmente teve que suportar, teve que engolir Tancredo Neves, né, como primeiro-ministro. Arranjaram um semipresidencialismo, né, um semiparlamentarismo, não sei se foi um semiparlamentarismo ou um semipresidencialismo, criaram um monstrengo Brasil, né? Aquelas coisas bem Brasil, né? Bem Brasil. E teve que aturar o Tancredo, que depois é colocado na presidência indireta do Brasil, na redemocratização. Tem que estudar o Brasil, minha gente. Tem que estudar o Brasil para entendê-lo, né? Para entender como é que nós estamos aqui agora, as voltas com essa coisa toda, né? Estamos às voltas com a legalidade, não é isso? Em mais uma campanha pela legalidade, sem Brizola. Então eu me lembrei de um livro que para mim é mais do que um livro, é daqueles livros que a gente tem em autoestima, assim, tem como praticamente como um dado da própria personalidade, assim, a gente incorpora de tal forma e a gente tem tão próximo de nós que ele é mais do que uma simples peça de acervo, né? Ele faz parte da nossa vida mesmo, né? E eu vou ler o ano de 1961. É o Aos Trancos e Barrancos, de como o Brasil deu no que deu. O título é longo mesmo, do Darcy Ribeiro. E é uma preciosidade de estilo, né? Um ensaio histórico e que ele trata não só do momento político de cada ano, não é? Desde o início do século XX, como ele também nos informa sobre os fatores culturais de cada ano. O destaque na música, o destaque no cinema, o destaque na literatura. E é todo recheado de iconografia, com os maiores cartunistas da história, da nossa história, com desenhos geniais que por si só já dão conta de nos informar bastante sobre o que está sendo tratado. É uma joia, não reeditada, obviamente. Ideologia do colonialismo. Há alguns anos, eu esbocei, eu estou sempre esboçando, né, uma mini campanha ou um arremedo de campanha, não pela legalidade, mas pelo livro em si, em questão. Falei com algumas pessoas, escrevi para outras, propondo que nós nos envolvêssemos pela reedição desse livro. E não só pela reedição, por parte do Estado, obviamente, que não é um livro barato. Pelo contrário, não deve ser nada barato. Porque ele precisa de capricho, né, para ser feito. Então, que nós criássemos uma frente pelo livro, um movimento pela reedição, e não só pela reedição, mas pela incorporação dele na grade curricular dos cursos primário e secundário das escolas públicas. Que os jovens estudassem não só história, mas literatura. Ele é multidisciplinar, né? Ele alcança várias áreas. Os jovens poderiam estudar nele, porque estariam perfeitamente informados de uma maneira absolutamente nova, leve, sutil, inteligente, perspicaz e politizando-se. Politizando-se. Com a boa política.
uma boa política, que não é a sectária, é a boa política. Mas não deu em nada, né? Obviamente não deu em nada. Algumas pessoas responderam, dizendo, já pensei nisso. Poxa, vamos lá, vê aí, me diz. Outros não disseram nada. Até que eu falei com o próprio sobrinho do Darcy, que é o seu, ele gere a obra, né? O acervo, é o responsável. Inclusive estava criando à época o Instituto, Darcy Ribeiro, ou Centro, não sei o nome que tem, agora esqueci. Acho que ainda existe. E ele. Nem lembro se ele respondeu. Acho que sim. Isso já tem tanto tempo. Eu acho que ele respondeu sim, dizendo que ainda não era possível, que não tinha interesse, algo assim, ou que tinha uma disputa ainda com a editora que tinha falido, a editora original. Agora eu fiquei em dúvida. Voltarei aqui, deixarei alguma informação sobre isso, tenho que procurar aqui nos meus. Mas o certo é que eu recebi alguma resposta de lá. Acho que foi uma resposta formal mesmo, assim, de secretária, sabe? Aí eu falei, bom, se aquele que é o responsável pelo né, o herdeiro não se interessou, eu vou, pô, tá difícil para aqui para o médio, né? Tá difícil. Mas é daquelas coisas que a gente vibra, né? É daquelas coisas que a gente vibra. E eu tenho certeza que esse livro, é lógico que ele não transformaria o Brasil, não faria uma revolução, não seria a Revolução Brasileira. O livro não é, um livro não é capaz disso, né, de transformar uma sociedade, não, acho que não. Mas seria um contributo dos mais vigorosos, dos mais efetivos, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Aqui está ele. Ele não. Deve ser. Dá para ver? Dá para ver, né? Ele é capa dura. Deve achar na estante virtual. Quem puder comprar, não deve ser barato. Mas tem na estante virtual, eu tenho certeza que tem. Ou então falem com o Felca. Coitado. Não é coitado por pena, é ai de nós, não é, Felca? Façam chegar ao Felca, quem sabe? Que o Felca fala para milhões de pessoas, não é isso? Não é daqueles que têm milhões de jovens, né? Eu queria os jovens aqui para isso, para a gente fazer um movimento pela edição desse livro e pela incorporação dele à grade curricular das escolas públicas. A escola privada que faça a sua ideologia, a ideologia dos que vão comandar o país. Mas nós precisamos formar os que futuramente tomarão o poder do país, assim esperando. Então falei com o Felca, que ele diz ter uma causa da infância, não é isso? Tá aí. Que causa bacana da infância. Causa excelente. Alô, Felca, olha que causa. Vamos reeditar o Aos Trancos e Barrancos do Darcy Ribeiro. Conhece o Darcy Ribeiro, Felca? Deve conhecer. Eu, com a idade dele, também não conhecia. Ele tem o quê? 20, eu vi outro dia, ele tem 27 anos. Eu já conheci. Há algum tempo. Ih, Felca. Tem que correr, Felca. Tem que correr. Tem que correr. Tem que correr. Aí aqui, ó, 1961. Como eu disse, ano a ano, né?
ano a ano, e ele intitula, ele diz que é o ano da renúncia, porque houve uma renúncia neste ano, né? E é por tópico, tá? São aforismos. São tópicos, não aforismos, são tópicos. Jânio Quadros, empossado na presidência da República a 33 de janeiro, surpreende a todos. Na sua primeira fala pública pela televisão, mostra e joga na cesta de lixo um imenso exemplar domingueiro de O Estado de São Paulo. A seguir, faz um balanço crítico do país que recebia. Assinala então, eu estou com problema na vista, cara. Entrou alguma coisa aqui, sabia? Assinala então que a crise era tremenda, uma vez que o meio circundante passara, no governo de JK, de 57 para 250 bilhões de cruzeiros. A dívida externa alcançara 3,8 bilhões de dólares, 500 milhões dos quais deviam ser pagos imediatamente, e o déficit orçamentário teria crescido de 193 para 600 bilhões. Pegava um país já em crise. Aliás, a crise é a marca da nossa cultura, né? Desde sempre. Né? Estamos sempre envoltos em crises cíclicas. Jânio Quadros surpreende também com seu exílio de governar, seu estilo de governar, através de bilhetinhos aos ministros, publicados nos jornais, que tinham a força de decretos. Olha o Trump aí, que governa pelo Twitter, né? Jânio bilhetava diariamente sobre tudo, proibindo o uso de biquínis nas praias ou lança-perfume no carnaval. As rinhas de galo e corridas de cavalo em dias de semana, ou aumentando a jornada de trabalho dos funcionários, etc, etc, etc. Emite 1.534 bilhetes. Com esses e outros expedientes, concentra e exerce mais poder pessoal e autoridade efetiva que qualquer presidente. Só não pôde foi impor aos burocratas o uso do safari e das alpercatas que lançou. Ai, ai. Jânio não gostava de Brasília. Aparentemente não se consola de não governar no Rio de Janeiro. Lógico. Isso foi bom, porque todo mês ele transferiu o governo para uma região, nelas mantendo permanentemente subchefias a fim de ver de perto os problemas locais. Seu ministério só é assinalável pelo udenismo doentio, mas seu gabinete é ótimo. Inclui José Aparecido, o jornalista Castaninho, que eu citei outro dia, no filme do Glauber Rocha, Idade da Terra. Assistam a Idade da Terra. Assistam a Idade da Terra. Cândido Mendes e Dona Fortunata, a dos bilhetinhos. Dona Fortunata escrevia os bilhetinhos. A surpresa mais inesperada de Jânio foi a decepção que deu aos seus aliados políticos ao falar em termos quase getulistas de remessa de lucros e de política externa independente. O susto aumentou quando ele mandou reatar relações com a União Soviética, com a China, e nomeou um embaixador para a África. Que desplante. Além disso, aproximou-se dos povos latino-americanos e recusou-se a apoiar a iniciativa norte-americana de expulsar Cuba da OEA.
Neste ritmo, passa a inquietar também o governo de Washington e seus testa de ferros locais, sobretudo quando condecora com a principal comenda brasileira Che Guevara, que retornava de uma reunião interamericana em Punta del Este. Mas, simultaneamente, manda Roberto Campos, Bob Fields, o neto dele foi agora presidente do Banco Central, né? Há pouco. Pedir perdão ao FMI pelas más criações de JK. Bob Fields aproveita para ajustar a economia ao gosto dos banqueiros estrangeiros e obtém um empréstimo maior do que Jânio esperava. Para tanto, o faz aprovar a Instrução 204 da SUMOC, que corta radicalmente os subsídios a produtos importados de consumo popular, favorece as empresas estrangeiras e golpeia a Petrobras. Então soma aqui Esse livro é tão importante que eu não tem que falar nada, não tem que falar nada, imagina. Mas 61 é importante porque começa, na verdade não começa, isso vem já depois da Segunda Guerra, a coisa já está acontecendo, né? Década de 50, mas em 60 os Estados Unidos se reforçam e efetivam o cerco, né? Eles percebem que não era mais possível deixar o Brasil solto. Não era possível. Que eles eram os donos do mundo, né? Estavam em vias de destino manifesto, né? E que isso aqui era mesmo o quintal deles, como nós sabemos, né? Isso não é novidade. Então, como quintal, eles iam tomar conta do galinheiro, do curral e da fazenda toda. E, a partir daí, eles começaram mesmo um plano bastante efetivo para alcançar o intento. Desde então. E não nos abandonaram mais. Não nos abandonaram mais. 64 esse ponto de partida desse plano iniciado alguns anos antes, uma década e meia antes. Inclusive com, aqui mais ou menos por aqui, início da década de 60, a chegada dos pastores eletrônicos. Que são os precursores do pentecostalismo. Desses mesmos que estão aí agora, os mesmos, mesma gente, bolsonaristas. Aliás, a gente vai ter que resolver isso, né? Só interrompendo aqui a leitura, que é o que me importa. Mas também me importa dizer que a gente vai ter que dar um jeito nisso. Talvez não aconteça nada. Eu que tenho essa mania de querer editar livro, aí fico doente, tenho problema intestinal, tenho erisipela, tenho. Mas a gente tem que definir essa questão. Não vai ser possível mais que a sociedade brasileira viva esse impasse. Por quanto tempo nós vamos viver esse impasse? A gente tem que começar a definir o nosso posicionamento mesmo e começar a disputar a política. Disputar. E quando eu digo disputar, é em todos os quadrantes, de todas as formas, na vida, na rua. Porque, olha, eu estou aqui, a porta está trancada ali, tem mais 4 portas além dela, certo? Aí tem uma, né? IPTU, tal, não sei o quê. Né? Para entrar aqui não entra, tem que ter mandado, né? Então,
eu estou protegido, né? Eu estou protegido. Mas a política, ela se dá nas ruas, nas ruas. Os integralistas, voltando agora, né, para a década de 30, eles foram defenestrados, eles simplesmente sumiram, foram expulsos da vida brasileira nas ruas. Não foi por carta, não foi por gramofone, nem por poesia, não. O pessoal se juntou, os sindicalistas, capoeiras e o povo em geral, e disseram: não queremos isso aqui. E quebrou o pau, gente. Quebrou o pau, foi no pau. E teve tiro também, inclusive, teve o diabo. E os caras sumiram. O Plínio Salgado teve que sair do Brasil, foi para Portugal. Acabou o integralismo. Nós não ouvimos mais falar em integralismo. Não tinha espaço. Nós decidimos que não tinha espaço para eles. Não é possível conviver com eles. É disso que eu estou dizendo. Mas eu estou propondo uma saída política. Nós devemos dedicar o nosso. Alô, novamente, garotada, que não vai, que não vão assistir a esse vídeo. Vocês têm que dedicar a vida inteira a isto. Não dá mais para ficar aqui e lá. O Felca disse que tem uma causa. Alô, Felca, uma causa rouba a nossa vida, Felca. Não é possível ter uma causa e amanhã gravar um vídeo vendendo chocolate e pulando de bungee jump. Não é possível, me desculpe. Não é possível. Vá pular de bungee jump, então. Também está tudo certo. Dá para ficar a vida inteira pulando de bungee jump. Agora, se tem uma causa, aí você pisa no meu calo, cara. Você me maltrata, você me mata. A sua, a sua displicência me fere de morte. A sua é de todos os que fazem da mesma maneira. E tá cheio aí, né? Acompanhe o Anísio Teixeira. Pesquisem Anísio Teixeira. Só isso. Acompanhe a Brasília para apresentar a Jânio Quadros o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. Que ele encomendou. Sua ideia era fazer da educação, a partir do ano seguinte, o objetivo central de seu governo. Jânio Quadros entrega aos ministros militares, a 25 de agosto, o seguinte bilhete. Nesta data e por este instrumento, deixando com o ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Não era pilhéria, era verdade, era verdade. Brasil, Brasil, brasileiro. O Brasil inteiro, metade era janista, se estarrece com a renúncia de Jânio à presidência da República a 25 de agosto. Depois de 7 meses de governo majestático, austero e contraditório, quando era maior o seu prestígio popular e mais aguda a irritação que causava às classes dirigentes, ninguém sabe até hoje por que Jânio renunciou. Nem ele. Mas a direita gostou muito, sobretudo os udenistas, alocaiado, que não se consolavam de haver eleito um presidente incontrolável. Também muitos PCDistas, ameaçados de processos por corrupção, ficaram contentíssimos. Certa gente, inclusive eu, gostava de Jânio Quadros. Achávamos que, com sua brava descompostura,
ele seria capaz de enfrentar e podia talvez até vencer o nosso patriciado político, tão impostado como imprestável. Parece que ele é fato que até hoje não há uma versão final, né, sobre essa renúncia. Mas parece que ele queria voltar nos braços do povo. Parece que essa. Ele nunca, ele nunca, ele nunca confessou, enfim, né? Ele viveu, ele foi prefeito em São Paulo depois, com os mesmos procedimentos, com as mesmas proibições e os mesmos bilhetinhos. E os paulistas o elegeram anos depois, né? Mas parece que ele renunciava e esperava que o povo, como foi dito aqui, a maioria o apoiava, que ele voltasse nos seus braços e se tornasse o quê? O imperador, sei lá, o rei. Não deu certo, né? Não deu certo. Consigo da Câmara de Deputados, no dia da renúncia de Jânio, a aprovação da lei que cria a Universidade de Brasília. Eles tinham de provar que o Congresso existia, sobrevivia, suficientemente soberano para legislar. O, o Salles, né, que diz aproveitar a boiada, não foi? Aproveitar o movimento, a confusão para passar a boiada, não foi? O Salles, tal de... Eu não sei quem é o Salles, na verdade não sei de onde veio, né? Porque a gente não sabe de onde saiu essa gente. Eles saíram das catacumbas, obviamente, né? Dos ínfimos, né? Do mais baixo da vida brasileira, de onde estavam desde sempre, desde que perderam, né? Eles estavam lá desde que acabou a ditadura militar, eles voltaram para os buracos e saíram, né? Saíram para tomar o poder com o Bolsonaro. Na verdade, o Temer, já essa merda. Mas o tal do Salles disse que vamos passar a boiada, vamos, né? E o Darcy fez o mesmo, só que para criar o UNB. Alô, Brasília. Essa rapaziada boa aí, formada pela UNB. Temos que trabalhar aí pelo país, devolver ao país. O país se afunda numa séria crise política com o veto dos ministros militares à posse do vice-presidente eleito João Goulart. Que à época, minha gente, aos jovens, as chapas votava-se no vice e no presidente. E acontecia de um ser de um partido e outro de outro. Dependia do número de votos. E foi o caso aqui, né? Foi o caso aqui. Para impedi-lo, entre outras tropelias, prendem o Marechal Lott, Marechal Lott, Marechal Lott, Marechal Lott, e ameaçam derrubar o avião que trazia Jango da China para o Brasil. Jango estava lá com Mao Tse Tung, fumando cigarrinho, recebendo lá as homenagens dos chineses que tinham feito a sua revolução popular. Só capitulam quando Brizola assume o comando da campanha pela legalidade, com o apoio da opinião pública nacional, e demonstra aos milicos rebeldes que, para impedir a posse do presidente constitucional, teriam que lutar de armas na mão. A conciliação é alcançada através de uma emenda constitucional, ilegalmente votada, que institui um falso regime parlamentarista montado para reduzir os poderes do presidente da República. Assim é que João Goulart assume a 7 de setembro, tendo Tancredo Neves como seu primeiro-ministro. Nenhum governo reuniu homens públicos tão respeitáveis, bem como intelectuais e técnicos tão competentes como o de Jango.
Entre eles se contavam como ministros Tancredo Neves, Brochado da Rocha, Hermes Lima, Evandro Lise Silva, José Hermílio de Moraes, Carvalho Pinto, Armando Monteiro, João Mangabeira, pai do que está aí, Gabriel Passos, Celso Furtado, Paulo de Tarso, Wilson Fadu e eu, além de Valdir Pires, Raul Riff, Cibele Viana, Paulo Freire, Anísio Teixeira e muitos outros, todos com postura de estadistas, nenhum negocista, todos descontentes com o Brasil tal qual é e predispostos a passar a limpo nossas leis para melhorar as condições de vida do povo. Você lê um negócio desse, né? Parece até demagogia barata, né? Mas não é não, é sério, gente. Tem gente séria. Esses caras são sérios pra cacete. Vamos procurar gente séria. Existe. É porque parece que tudo vai se acanalhando tanto, né? Que todo mundo mais ou menos a mesma coisa mesmo. Não é não. Esse cara tá falando sério quando diz isso. Pode ser uma postura até elitista falar em nome do povo. Será sempre. Será sempre elitista. Enquanto o povo não falar por si, né? O governo dos melhores, né? Ele está aqui elencando os melhores. Quem são os melhores? Isso tudo é muito relativo, obviamente. São grandes homens, é certo. Alguns dos maiores. Mas ele é sério, ele não está brincando. Não tem brincadeira aqui. A liderança sindical mais ativa de apoio e de pressão sobre o governo de Jango é formada, entre outros, por Benedito Cerqueira, Claude Smith Riani, Roberto Morena, Oswaldo Pacheco, Severino Schneip, Temístocles Batista e Dante Pelancani. Cada um deles, fosse chamado pelego ou comunista, respeitado como um autêntico líder de sua classe ou como um dirigente sindical fiel aos trabalhadores. É finalmente aprovada por lei a Eletrobras, que já foi privatizada, né? Acho que foi. Solicitada por Getúlio Vargas desde 54, segundo estudos de Jesus Soares Pereira. Implantada por Jango para fazer frente ao monopólio de produção e distribuição da energia elétrica em mãos dos grupos canadenses e norte-americanos da Light e da Amfor. Uma comissão parlamentar de inquérito, dirigida por José Aparecido de Oliveira, comprova que mais de 100 deputados federais tiveram sua eleição financiada pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, com dinheiro estrangeiro, mediante o compromisso de defender os interesses das multinacionais. O IBAD, organizado pela CIA, para fraudar eleições, subornar políticos, intelectuais, sindicalistas, estudantes e patrocinar candidaturas, corrompe o processo político brasileiro com recursos superiores ao orçamento público nacional. Esta é a primeira intervenção maciça e descarada do governo norte-americano na política interna brasileira. Anuncia outra mais profunda ainda, orientada para desestabilizar e derrubar o governo popular de João Goulart, a fim de implantar, a partir de 1964, o governo das multinacionais. Todos os membros da referida comissão parlamentar tiveram seus mandatos cassados em 1964. IBAD. MBL, mesma coisa. Millennium, mesma coisa. Think tanks. Estão aqui agora fazendo isso. Estão aí.
boa parte dessa galera defende o que defende a soldo. Não é paixão, não é verdade. Não estão atrás da verdade. Existe, tá? A verdade existe. Tem gente que passa a vida inteira atrás disso. Desesperadamente. Não estão. É grana. É grana mesmo. Grana boa. Mas Jim Nolan, ex-chefe da divisão da CIA, publica um livro dizendo que o escândalo do IBAD no Brasil, abre aspas, foi evitado apenas por três fortes fortuitos. Primeiro, 5 dos 9 membros da CPI receberam eles próprios dinheiro americano. 2. 3 dos bancos envolvidos negaram-se a revelar as fontes estrangeiras do dinheiro depositado nas contas do IBAD. 3. O presidente Goulart, que ainda tinha esperanças de se entender com Washington, arranjou para que o relatório final fosse vetado. É finalmente aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois de mais de 10 anos de disputas entre a reação comandada por Lacerda e Dom Helder Câmara, que lhe imprime o caráter retrógrado e privatista que tem, e os educadores democráticos liderados por Anísio Teixeira, que lutavam para forçar o Estado a assumir plenamente os seus deveres, implantando um sistema público de educação popular responsável. Dom Helder Câmara, né? Que depois aparece como... Vocês sabem quem é Dom Helder Câmara? Ele era o emérito lá de, acho que é Pernambuco, né? Todo gentileza, todo sorriso, foi contra a lei de diretrizes e bases da educação, lutou ardorosamente contra a educação popular para o povo. A gente tem que estudar a história para separar o joio do trigo, tá? Tem que separar, a gente tem que começar a separar para saber a quem a gente presta as nossas homenagens. A Igreja Nova de João 23, pelas mãos de Frei Mateus Rocha e do padre Henrique Vaz, abre espaço para uma militância católica de esquerda. Esta se organiza politicamente com a Ação Popular, AP, que conquista a UNE e faz 3 presidentes sucessivos: Aldo Arantes, Vinícius Caldeira Branco e José Serra. Cristão, né, da Igreja Católica, né, que colocam o movimento estudantil na vanguarda da luta pelas reformas de base. Mais tarde, sem espaço para a luta política, algumas lideranças da AP se radicalizam e aderem à luta armada. Assustado com a Revolução Cubana, Kennedy lança a Aliança para o Progresso, com propósitos amistosos do mesmo tom da OPA, proposta anos atrás por JK, e até reformistas. Verificando depois que era mais barato para o seu governo e mais lucrativo para os seus empresários subornar políticos e promover golpes militares preventivos, meteram o pé na tábua, transformando a América do Sul em outro Caribe de ditaduras dóceis. Aliança para o Progresso. A questão do imperialismo é central, minha gente. É central. Tinha que ser a nossa preocupação de hoje, de amanhã, de dia, de noite, de tarde, toda hora. Todos os que podem tinham que estar gravando vídeos o dia inteiro sobre isso. Ah, mas ontem já falou, fala de novo, fala amanhã, fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã, de tarde, de manhã. Quantos vídeos você grava por dia para nada? Para nada. Nada. Falar disso,
esse fator imperialismo aqui, de como nos roubam o nosso futuro. A gente é isso, a gente não tem mais nada. Não é liberdade que eles falam, eles não sabem o que é isso, pô. Liberdade? O que é liberdade na boca de alguém que não tem formação política, pô? O que é patriotismo na boca dessa gente? Não é nada, não quer dizer nada. Nada. O negócio deles é acender a vela, carregar a vela, só isso. Carvalho Pinto, governador de São Paulo, Lacerda, governador do Rio, Herbert Levi, provocador udenista, e outros cartolas fundam o Movimento Sindical Democrático, financiado pelos norte-americanos, para orientar nosso proletariado pelo caminho do bem e da justiça através do sindicalismo livre. Começa a edificação do conjunto da Universidade de Brasília. Oscar Niemeyer volta ao trabalho e a cidade capital retoma o ritmo construtivo e a criatividade arquitetônica de busca da pura beleza. O campus da UNB se delineia belo, sua estrutura acadêmica livre, mais bela ainda, prometiam-nos a universidade necessária. Posteriormente, como veremos, um milico nomeado reitor abandona os planos para fazer uma gaiola de papagaio para a reitoria, construir uma escola de engenharia em forma de pavilhão fabril e outras barbaridades ainda maiores na condução reiúna da UNB avassalada. Surge a bossa nova da UDN, opondo-se ruidosamente à velha banda de música, para apoiar medidas nacionalistas e reformistas. É liderada por José Aparecido, Minas, Ferro Costas, Pará, e Seixas Dória, Sergipe, todos caçados em 64. É integrada, entre muitos outros, por José Sarney, Maranhão, e Petrônio Portela, Piauí, que aderem. Os comunistas, na ilegalidade, realizam legalmente na ABI seu quinto congresso. Alice Dal Racha, um grupo de dirigentes stalinistas, acusa os companheiros de revisionistas porque propugnam uma luta meramente liberal e liquidacionistas, porque mudaram o nome do partido de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro. Meses depois, com o antigo nome, organizam o verdadeiro PCdoB com as bandeiras do maoísmo. Uma história paralela, né? Essa, me parece. Me parece. A editora Abril lança a revista Cláudia. Um beijo. Para atender à mulher moderna, ajudando a orientar-se na moda e na cozinha, mas também na vida como trabalhadora e como pessoa. Tem lugar em Belo Horizonte o primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, que reúne 1.600 delegados e 300 observadores. Era a marcha pela reforma agrária que seria impedida pelo golpe de 64. Vocês sabem o que é reforma agrária, não? Acredito que um jovem de 20 anos, um jovem nascido no século 20, 21, que está com 25 anos, né? Não sabe o que é reforma agrária. Faz a menor ideia. Porque ele é do agro, o agro é pop, né? Ele é nascido nessa época em que o agro é pop e domina parte da economia brasileira, né? Essa agricultura multinacional, né? Com transgênica, né? Das multinacionais, exportador de commodities. Né? Não sabe o que é, não sabe. E também eu acho que já não faz mais sentido, né? Alô, Stedley.
Contradiga-me. Contradite. Adoraria conversar com o Stedley, não tive essa. Acho que agora também não tem mais porquê também, sei lá. Teria, né? Teria que fazer a reforma agrária, né? 64, né? Era em 64, né? Era em 64. Tinha que ter feito em 64 a reforma agrária. Seria outro país hoje. E aí eu vou dizer novamente, qual? Não sei. Mas seria outro país hoje. É fundada a Comissão Superior do Plano de Institutos, COSUP, cuja ação se mediocriza pela mania engenheiril de privilegiar a ciência aplicada. Altran Dourado publica A Barca dos Homens, iniciando uma série de romances bem recebidos pelo público e pela crítica, vários deles traduzidos. Altran Dourado. Clarice Lispector alcança o cume com A Maçã no Escuro, integrando-se entre as melhores estilistas da língua. Carolina de Jesus, favelada de São Paulo, com a ajuda de um jornalista, publica Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, Carolina de Jesus. Primeiro testemunho literário da miséria incomprimível da maioria dos brasileiros. Fato notório, né? Um fato histórico, né? De primeira ordem. Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, autor das expressões Bossa Nova, Redentora, Teatro Rebolado, Dedo Duro e outras, publica Tia Zulmira e Eu, que alcança enorme êxito. Eu tenho toda a coleção. É premiada a Poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues, bonita e acolhedora como uma mulher-dama. A poltrona do Sérgio Rodrigues. O carnaval do ano se refere com insistência às vassouras do Jânio. Varre, varre, vassourinha. Mas sucesso mesmo foi o lírico Quero Morrer no Carnaval, de Luiz Antônio, pela voz privilegiada de Linda Batista, já gorda, mas sempre bela. 62. Acho que eu vou ler. Não sei o que farei. Já fiz o que tinha que fazer, está feito por hoje. Não sei. E é isso aí. O Maduro está sendo acusado de tráfico internacional de drogas pelo governo americano, não é? O que, obviamente, daria vazão a uma invasão americana ao território, né? Vários aqui grupos editoriais que fazem jornalismo na internet defendendo esse ato, né? Contra o traficante Maduro, né? E o povo venezuelano está lá organizado, não sabemos o que vai acontecer. Me parece que esse Trump é só um bravateiro mesmo. Desculpe, tá? Eu não costumo, acho desnecessário, mas nesse caso cabe. É um putanheiro, gente. Ele é aquele velho da piscina, sabe? O velho da piscina, do cruzeiro de luxo, aposentado, aquela camisa florida à beira da piscina, cercado de girls. Ele só quer as coelhinhas e viver essa vida devassa mesmo, uma devassidão sofrível, não é nem em grande estilo. Ele é paupérrimo, Trump é paupérrimo, mas ele pode, não se sabe, né? Porque eles estão realmente muito acuados, né? Muito acuados. Até porque já vai longe, né? As práticas já são antigas, como nós acabamos de ver, são as mesmas.
Esse pessoalzinho aí que tá aí apoiando aí na internet as suas ações, são os mesmos lá do IBAD, os mesmos financiados anteriormente, os mesmos. É a mesma gente. O dinheiro também é o mesmo também. É, tudo só serve para isso, para financiar o cruzeiro com as girls. Só para isso. Eles não têm ideia nem com o que fazer com esse dinheiro, que não tem horizonte intelectual. Vai gastar com o quê? Com relógio e cordão e carrão, né? Tem um carrão e o que mais? E as girls, que nesse caso todo são as mais prejudicadas, né? Eu nem devia estar aqui citando-as, mas infelizmente, enquanto não houver a decisão, continuará inclusive a ter prostituição, que ainda é um resquício da nossa velha mundanidade, das velhas práticas, né? Que serão varridas um dia, se nós subsistirmos, se nós resistirmos à prostituição junto com tantas outras práticas e instituições, terá necessariamente que sumir. Será um dado de um passado remoto que causará muita vergonha aos pósteres. Muita vergonha. Então é isso, eles estão lá, a Venezuela, né? Estamos aí, temos que estar, lógico, com os venezuelanos, né? De todas as formas, não sei como, porque devemos pressionar. Alô, Felca. Hoje eu já citei o Felca bastante. É porque é o jovem, né? É o jovem. Alô, jovens, pressionem o governo brasileiro a realmente se posicionar ao lado da Venezuela, em armas. É disso que se trata, porque estamos falando do nosso futuro. Não é difícil entender isso, não. Porque os que defendem o fazem por ganância, uma ganância torpe, baixa, e por estupidez, são estúpidos. Nós não somos estúpidos, pô. Nós não somos estúpidos. Portanto, devemos nos posicionar da maneira correta. Estamos ao lado dos venezuelanos, de qualquer maneira, para qualquer parada. Porque se eles caem, nós caímos juntos. Não percebem isso? Não? Olhem o mapa. Olhem, leiam aos trancos e barrancos. Darcy Ribeiro. Até a próxima.